Coletivos Presente. Solidariedade na pandemia. Olá, você que nos acompanha online ou pela Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz. Este é um episódio da série Coletivos Presente, produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Nesta série, nós vamos conversar com você sobre a atuação de entidades, coletivos populares e organizações comunitárias na pandemia de Covid-19. Eu sou Amanda Mendes e comigo neste episódio apresentando está Eduarda Guerra. Olá, boa tarde. Bom, as medidas de distanciamento social exigidas pela pandemia de Covid-19 provocaram muitas mudanças em nosso comportamento. Essas mudanças influenciaram também a adoção de animais que aguardavam por um lar em abrigos temporários. No Lar Renascer, que acolhe gatos e cachorros sem donos, as adoções aumentaram cerca de 30% em 2020, primeiro ano da pandemia, em relação ao ano anterior, que foi o ano de 2019. O Lar Renascer fica localizado no Pina, na zona sul do Recife. Atualmente, o abrigo acolhe 65 gatos e 25 cachorros. E é com a fundadora e diretora desse abrigo, Janaína Lima, que vamos conversar agora. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Janaína, como você explica esse aumento na adoção de animais no contexto de pandemia, em que algumas famílias estão, inclusive, enfrentando dificuldades financeiras? Na verdade, eu acho que o grande ponto aí foi realmente a solidão. O isolamento social, ele trouxe para muitas pessoas também a solidão. E aí eu acho que, principalmente as pessoas que moravam sós ou em casais, procuraram realmente um animalzinho de estimação para complementar a família, para trazer mais alegria, mais envolvimento ali para aquela família. Eu acho que foi um grande atrativo para essa busca da adoção. É realmente complementar essa família que estava tão solitária no isolamento. Ô, Janaína, mas você diria que isso foi algo mais positivo mesmo, porque, querendo ou não, a gente também tem o medo de quando as pessoas começam a adotar assim, não estejam realmente totalmente preparadas para ter um animal de estimação, né? Talvez a solidão fale mais alto e a pessoa não tenha feito as preparações necessárias para ter esse animal de estimação. Exatamente. A gente tem muita preocupação quando existe a adoção de qualquer animal em qualquer período, a gente faz uma pré-entrevista, faz mais ou menos uma seleção da pessoa e ela tem que assinar um termo de responsabilidade com alguns itens, né, jurídicos, inclusive, para a adoção desse animal. E ela se compromete com aquela posse. E, na verdade, a gente deixa muito aberto para que, se ela vê que não tem condições, por qualquer motivo, ou por alergia, ou porque alguém da casa não se adaptou, ou porque realmente o animal não se adaptou com outro animal da casa, ela pode fazer a devolução desse animal. Então, é uma porta aberta que a gente sempre deixa em qualquer época de adoção, independente de pandemia, que a pessoa ela tem o direito de devolver o animal. Por que eu faço isso? Justamente para a pessoa não adotar e, de repente, se arrependeu no meio do caminho e abandonar o animal por vergonha de devolver. Então, a gente deixa muito claro, olha, se acontecer do animal de não dar certo, pode devolver o animal para a gente que a gente aceita. Existe um índice de devolução, agora é muito pequeno. Então, nesse caso de pandemia, a gente teve um pouco de medo, sim, que isso acontecesse, né? Da pessoa adotar por impulso e depois não poder mais manter o animal. E aí, como a gente deixou a porta aberta da devolução, eu fico mais tranquila de que isso não vai acontecer, né? Talvez, em alguns casos, assim, o próprio fato do isolamento fez com que a pessoa tivesse tempo para adaptar aquele animal à casa. Então, ela teria mais tempo de convivência com o animal, ela teria mais tempo para fazer o ajuste da casa para o animal e perceber se a adoção daria certo ou não. Então, eu só me tranquilizo porque eu deixo a porta aberta da questão da devolução, se necessário for. Mas, assim, as pessoas, como a gente faz uma pré-seleção, uma entrevista, eu tenho uma conversa mais detalhada, a gente sente muito no feeling ali se a família vai ter condições ou não de manter aquele animal. Em geral, a gente faz um acompanhamento posterior e as adoções têm dado muito certo, entendeu? Então, assim, por conta da pandemia, aumentou sim, a gente teve essa preocupação de não dar certo, né? Mas a questão do acesso à devolução do animal tranquiliza um pouco, porque a gente sabe que aquela pessoa vai nos procurar caso não dê certo. Então, Janaína, no caso assim,
de devolução, que você disse que realmente tem, e que, na verdade, é melhor mesmo que as pessoas devolvam do que abandonem os animais. Esse índice de devolução, você diria que aumentou ou foi basicamente a mesma coisa? Praticamente não houve devolução das adoções de pandemia. Não houve. Até agora não houve nenhuma. Antes, sim, houveram algumas adoções, por exemplo, de cachorro já adulto, que o cachorro não se adaptou ao cachorro que já existia na casa. Aí ele foi devolvido. Mas durante a pandemia, não. Houve realmente um aumento. Engraçado que é o seguinte, em linhas gerais, para a maioria dos protetores, houve muito abandono de animais na cidade. Mas para a minha área, a minha região, Pina, Boa Viagem, Areinha, essa comunidade que a gente vive aqui, foram mais adoções do que abandonos. Entendeu? Assim, houveram alguns abandonos, sim, mas não foram maiores do que em outras épocas. E a adoção, ela realmente foi bem procurada. Não é ainda assim, a conta ainda não fecha. Ainda realmente chegam mais animais do que saem. Mas tem um fluxo razoável, um fluxo bom. Qual o perfil das pessoas que buscaram essas doações na pandemia? Você diria que foi muito diferente do que se tinha antes? Olha, houveram casais de senhores, famílias com 2 filhos, foi muito misto, na verdade. Teve gente, algumas pessoas que moravam sozinhas, mas foi muito misto, assim, o perfil, tanto de gente sozinha, como casal mais idoso, que não tinha filho em casa, como famílias com filhos. Teve perfil para todos os gostos, realmente, foi bem diversificado. É aí que você vê que muita gente sentiu essa necessidade de ter essa companhia de um pet, né? Porque quando fala, por exemplo, uma família com filhos, talvez o filho esteja se sentindo solitário porque não tem outras crianças com quem brincar, ou se for uma pessoa sozinha, não vê outra pessoa há meses. Então você vê que realmente essa solidão foi sentida por muita gente, né? Exatamente. E assim, para vocês, eu não sei se vocês todos têm pets aí, para mim que tenho, para a família, é incrível realmente o espaço que um animal preenche dentro da casa, a alegria que o animal traz, o envolvimento que acontece quando existe um animal na casa. Hoje a gente chega em casa, eu e meu marido, a gente tem um momento de brincar com o nosso gato na cama. Então, assim, a gente já chega procurando, cadê biscuit, onde é que está biscuit? Ela realmente preenche muito lugar. E os outros animais, os maiores que ficam fora da casa, são uma alegria. Então, assim, de fato, o animal traz uma alegria para a residência incrível. Quando acontece de um falecer, aí a gente fica com aquela sensação, meu Deus, que vazio. Porque é uma coisa incrível, assim, o espaço que um animal preenche dentro de um lar. Sabe? E aí eu acho que isso que as pessoas buscaram nesse momento de mais solidão, de parar, né, por esse preenchimento, foi bacana pelo ponto de que eles estão com mais tempo, né? Como eu falei anteriormente, eles estão com mais tempo para curtir isso e para realmente adaptar esse animal a essa nova realidade, né, da casa. Mas essa busca pelo preenchimento emocional realmente foi muito grande. E, Janaína, porque você falou do abandono em outras áreas, né? Querendo ou não, a gente não pode negar que isso acontece. Apesar de não ser na sua área, você pode falar mais ou menos como foi que ficou a situação em outras áreas com o abandono do animal nesse ano de 2020, com a pandemia, porque a gente sabe que, querendo ou não, é complicado com muita gente com problema financeiro. Exato, né? Eu acho que, principalmente na população mais carente, população média, baixa, aquele pessoal que ficou sem emprego nessa época de pandemia, até antes de chegar a questão de auxílio e tal, acredito que as pessoas ficaram sem alimento para os animais em casa, então elas realmente abandonaram muito. Eu vejo mais pelas outras páginas de parceiros da causa, as postagens de um abandono hoje, um abandono amanhã, então assim, foram realmente muitos abandonos, né? Mas eu acho que houve realmente essa compensação, foi até surpreendente para a gente, essa compensação da questão das adoções, né? Mas assim, que houveram realmente várias
vários abandonos em vários pontos da cidade, lugares que já são famosos por abandono de animais, tipo a Praça da Beira-Rio, né, de gatos, é um ponto, uma praça em Boa Viagem que eles deixam alguns cachorros. Então, nesses pontos realmente acontece. Hoje, inclusive, eu fui trabalhar de manhã, quando eu estava voltando, já recebi uma ligação que aqui na rua tinham abandonado um cachorro. Então, hoje eu fiz um resgate de um animalzinho, que já era um animal de mais ou menos 6 meses, estava com coleira. Provavelmente a pessoa não estava mais com condições de criar, né? E deixou aqui perto porque sabe que é uma região onde alguém vai resgatar, né? Mas assim, vira e mexe acontece, realmente. Você acha que isso está relacionado ao nível de classe social do teu bairro? Os bairros mais ricos tiveram condições de adotar mais, enquanto os mais pobres acabaram abandonando? Infelizmente, acontece sim. Acontece sim. Nós fazemos, nós estamos conseguindo fazer alguns eventos pequenos que na verdade não é nenhum evento, é uma demonstração a cada 15 dias em uma loja pet grande aqui de Boa Viagem, e tem acontecido muitas adoções justamente porque a gente atinge uma classe média alta. Então, nesse patamar é onde estão existindo mais as adoções. E para já o outro lado da vertente, né, da classe média baixa, a gente tem realmente sabido que acontece o abandono, né? Eu cheguei a receber ligação de pessoas assim que tinham pouquíssima intimidade comigo e de ligar chorando para mim, dizendo: meus animais, eu tenho 10 animais em casa e os animais estão passando fome. E aí, assim, você se acaba, né, com a situação dessa. E aí a gente tem dentro do Renascer o projeto Ajudando Quem Ajuda, que aí a gente também tenta ajudar essas pessoas que têm animais em casa, mas que não conseguem manter. Nunca tinha chegado ao ponto da gente manter com ração. Geralmente a gente mantém com uma medicação, consulta, coisas que eles não têm acesso, a castração, uma emergência cardiológica, mas a gente chegou ao ponto de fazer a assistência da ração, da pessoa ligar e dizer: meus animais estão com fome, e a gente pega do que tem aqui, vamos fazer campanha e vamos alimentar esses animais. Aí a gente manda logo, tipo, 2 sacas grandes de ração e tenta suprir essa necessidade. E não era o foco do Ajudando Quem Ajuda, aí era para a gente fazer realmente o plus, né? Porque a alimentação é o básico. Mas houveram casos das pessoas não conseguirem realmente alimentar. E aí está ligado diretamente, realmente, ao poder aquisitivo da sociedade aqui. Cuidar de animais domésticos exige não apenas a dedicação e tempo, mas também investimentos em remédios, tratamentos e outros cuidados, como você disse. Mas a pandemia tornou a situação financeira de muitas famílias ainda mais difícil. No trimestre de setembro a novembro de 2020, foram 14 milhões de desempregados. Os dados são do IBGE. Não é mais complicado adotar animais justamente no momento em que tanto eles quanto nós precisamos ficar mais em casa e com tanta gente com problema financeiro? Porque, Janaína, esse é até outro problema, né? Porque talvez você tenha, querendo ou não, tem uma ansiedade agora de você sair de casa, porque você não só fica pensando na Covid-19, como também no julgamento dos outros, né? De aquela pessoa tá fora de casa, sabe? Tem toda uma preocupação envolvida. E querendo ou não, se você tem principalmente um cachorro, você tem que estar saindo de casa com aquele cachorro. Ele não pode manter ele em casa o tempo inteiro, sabe? Então, como é que as pessoas lidaram com tudo isso no meio da pandemia e decidiram adotar, assim, talvez até pela primeira vez um animal, né? Agora, engraçado, o índice que mais aumentou de adoção para a gente foram de gatos. E gatos são animais que não precisam de passeio externo, né? E que se mantém num lugar pequeno. A única exigência que a gente faz é que seja tudo telado, que para de fato o animal não ter acesso à rua. Então, foi uma coisa boa porque os gatos são mais discriminados na adoção. Porém, são animais extremamente mais fáceis de cuidar. Então, assim, as pessoas têm buscado mais gatos, né? E aí não tem essa exigência que você falou de ter que passear com o animal, né? E ter que fazer essa saída de casa. Mas, em alguns casos, a saída do animal com o animal de casa
acaba sendo até uma desculpa sadia da pessoa dar uma volta fora de casa e não enlouquecer, né? Então, assim, passear com um animal não foi proibido, né? Passear com o animal, a pessoa está fazendo um trabalho que é básico. E ela está se beneficiando também emocionalmente desse passeio, né? De sair de casa e dar essa volta tipo, 2 animaizinhos que a gente doou de cães para casais, eles moravam tipo em condomínios. Então, assim, o passeio pelo condomínio ali não era né, proibido, a pessoa poderia fazer aquele passeio, aquele Cooper ali com um cachorro. Mas a adoção de gato realmente ainda foi maior. Né? E em relação à questão financeira, que tu perguntou, né, que tem tanta gente realmente precisando de ajuda e as pessoas estão buscando o animal, eu acho que foi mais para esse acolhimento emocional, né? A pessoa tinha um mínimo de condição para fazer, mas precisava realmente do apoio emocional, que é o que tanta gente está sofrendo com a pandemia, né? São os transtornos emocionais de solidão e medo, enfim. Mas a busca realmente acho que aconteceu por conta disso, né? E aí não estava muito preocupado com essa questão financeira, né? De será que eu vou ter que aumentar minha despesa por conta do cachorro? Não, eles fizeram coisas assim que viram que podiam naquele momento para suprir esse lado emocional, né? Ô, Janaína, e acaba que, querendo ou não, o abandono acontece, né? A gente ainda não está ao ponto em que o abandono vai parar de acontecer. E até você citou, por exemplo, a Praça dos Gatos, que tem muito animal abandonado, principalmente, obviamente, gato. Então, eu queria saber, porque, querendo ou não, muitas dessas ações para que esses animais não fiquem em situação de abandono são feitas por organizações como a sua e outros abrigos. Mas o que é a responsabilidade do governo de lidar com isso? Qual é essa responsabilidade? Se eles realmente arcam com essa responsabilidade? Porque, querendo ou não, o abandono por lei é um crime, né? Exato, exatamente. Olha, por lei, o abandono é um crime e acontece todo dia. Infelizmente, nossa política não é forte o suficiente para manter isso na devida ordem. O que nós fazemos é um dever do poder público, não é nossa obrigação, é um dever do poder público. Manter os animais fora das ruas, manter as ruas saudáveis é um dever do poder público. Né? Inclusive porque animais doentes na rua, eles proliferam doenças para os seres humanos, né? É uma questão de higiene sanitária. O que já é importante normalmente, e agora no meio de uma pandemia, mais ainda, né? Exatamente. A gente tem a raiva canina, né, que estava bem erradicada. Há uns anos aconteceu um caso, né, humano, que a moça faleceu. É mais controlável. Existe uma esporotricose, que é uma doença que dá nos gatos, na pele, que transmite para o ser humano, e a gente tem tido um índice muito alto desses animais doentes nas comunidades carentes. Então, assim, é um trabalho que tinha que ter realmente a ação do poder público, mas, infelizmente, a gente não consegue esse suporte. Né? Se a gente for mais fundo, a questão das carroças, né, de tração, que já é uma lei que existe, que é proibido, mas assim, não existe fiscalização, não existe recolhimento, não existe educação para o carroceiro e não existe lugar para onde levar esses animais, né? É um problema bem grave, mas aí já não é o que o Lar Renascer trata, infelizmente. É uma coisa que eu gostaria muito de abraçar, mas eu não tenho condições. Em relação aos cães e gatos, essa questão sanitária é muito importante, né? A gente retirar esses animais doentes da rua para que não transmitam para o ser humano. E assim, é muito degradante você passar numa rua e você ver um bicho revirando lixo para comer. Né? Isso é muito desumano, isso é muito pesado. É uma imagem. Lógico que a gente vê isso com seres humanos, né? Mas aí, como o meu trabalho é com animais, eu vou direcionar para essa fala do animal, né? É muito degradante você ver isso. E suja a rua, cria atropelamento, né? Pode machucar as pessoas e principalmente essas doenças que são transmissíveis aos seres humanos. Né? Então, a retirada desses animais da rua é sim dever do poder público. E não a retirada como se fazia antigamente. A carrocinha vir, recolher e matar. Né? Não é a saída. Qual é a saída hoje? A principal saída hoje é realmente a castração.
Castração é o primeiro item de quem trabalha com resgate animal, é castrar, para a gente acabar o problema na base, né? Cada animal que entre no cio há 3 a 4 meses, que vai dar 5, 6 herdeiros, vai nessa progressão aí, você tem 10 mil animais abandonados na cidade. Então, assim, a gente precisa realmente amadurecer essa questão da castração. A prefeitura hoje de Recife já tem um hospital veterinário, que é lá no Cordeiro. Ainda é uma estrutura pequena, que não consegue atender a cidade tão rapidamente, mas é um começo, né? O hospital acho que tem 3 anos, e tem feito esses serviços sistemáticos de castração. A gente tem algumas clínicas parceiras que fazem a preço popular castração mutirão. Então, é um processo inicial para a gente acabar com a proliferação desordenada e o consequente abandono, né? Porque um animal de periferia que tem uma cria de 9 cães, o que é que a pessoa vai fazer? Colocar numa caixa e abandonar na rua, porque ela não tem condições de criar nem o dela, né? Então, essa questão da castração é um ponto crucial para a gente minimizar esse impacto. Mas isso poderia, sim, ter uma força maior do poder público, né? É obrigação do poder público por tratar do animal, por tratar da saúde da cidade, mas infelizmente é muito pouco o apoio que a gente tem nesse sentido, sabe? A prefeitura tem tentado realmente entrar com mais força com essa questão do hospital, mas temos um longo caminho ainda pela frente para que esse trabalho fique mais forte. Então, Janaína, se alguém quisesse adotar do Lar Renascer, por exemplo, como é que eles chegam a você para fazer essa adoção? Qual é o processo? Porque eu acho que tem também, talvez, até uma hesitação de não saber o que esperar, de como é esse processo, porque você não vai dar um animal a qualquer pessoa, né? Você pode explicar como é esse processo se a pessoa quiser adotar a gente você? tem o WhatsApp, né, que aí eu posso passar para vocês também, fala direto comigo, que é o 9115-2016. A gente tem o Instagram, que é o lar.renascer, né, que também pelo direct consegue falar comigo. E aí, em geral, as pessoas, por esses 2 canais, já entram em contato comigo. Eu quero um gato, eu quero um cachorro, eu quero uma fêmea, eu quero um macho. E aí eu vou fazendo a pré-seleção. Tipo, se a pessoa quiser um gato, aí eu vou saber se tem outro gato lá, se o apartamento é telado, se tem acesso à rua, se as pessoas têm alergia, se os pais estão de acordo, né? Se viaja muito, a família. Eu faço uma pré-seleção e oriento. Por exemplo, se a pessoa quer adotar o gato, mas não tem tela na janela, aí eu digo, olha, coloque tela antes de adotar, porque o gato, consequentemente, vai cair, vai morrer e você vai sofrer. Então, eu faço algumas orientações de adaptação. Se for cachorro, a gradezinha do portão dá para ele passar, dá para ele fugir. Se a grade for aberta, fecha um pouquinho. Faz umas adaptações na casa. E aí, de documentação, a gente pede identidade, CPF e comprovante de residência. Aí a gente faz o termo de responsabilidade, preenche direitinho com os dados do adotante, o adotante assina e a gente fecha o nosso acordo, entendeu? E eu sempre deixando claro que, se vê que não dá certo, pode me ligar que a gente recebe o animal de volta. Mas aí o procedimento é esse, uma pré-entrevista para eu sentir como é a situação do animal, identidade, CPF, comprovante de residência. Em geral, as pessoas que procuram dá muito certo. Hoje em dia eu tenho realmente, às vezes eu nego também, mas assim, a pessoa mora no 10º andar e não tem tela na janela e quer adotar um gato. Eu não abro mão, porque eu sei que vai acontecer um acidente, entendeu? Várias vezes eu estou em clínica com outros animais e eu vejo animal chegando que caiu. Na minha família houve caso de uma janela que não era telada, o animal caiu e morreu. Então, assim, eu realmente, se for uma casa que não tenha muro, aí eu não dou o cachorro, porque eu sei que o cachorro vai fugir, vai para a rua, vai ser atropelado. Então, são itens simples de serem resolvidos. Em geral, as adoções dão bem certo, fluem bem tranquilo. Janaína, você pode repetir o número um pouquinho mais devagar, porque para depois quem estiver ouvindo poder escutar direitinho? Bom, o número é o 9115-2016. Aí pode chamar por mensagem no WhatsApp. E o Instagram é lar.renascer. Também tem o direct e a gente pode se falar.
já encerrando mesmo, bem rapidinho, o que é que a gente pode fazer, então, para que haja menos abandonos de animais, de qualquer seja o animal? Olha, essa é a pergunta mais difícil que você me fez, porque é um problemão. Hoje, assim, eu acho que isso não vai acontecer a curto prazo. Como eu falei, a gente vai ter que investir pesado numa política na cidade de castração para que não haja essa proliferação desordenada, né? E aí é um processo que não vai ser lento. E o que a gente pode fazer para amenizar no momento é como existem as doações, os abandonos, a gente pode unir forças nos abrigos, nas ONGs, as pessoas se envolverem mais, doarem mais, doando ração, doando medicamento, doando material de limpeza ou doando em dinheiro mesmo, para a gente, tipo assim, enxugar o gelo do que está acontecendo no momento. Os animais estão aí, né, abandonados e sendo abandonados e proliferando ainda. Então, enquanto a castração não estiver existindo em massa, né, de se castrar 1.000 animais por dia, hoje acho que a prefeitura castra 40 por dia ou 50, né, vamos dizer que chegue a 80. Enquanto não se castrar 1.000 animais por dia, o resultado não vai ser tão rápido, né? Então, assim, como existem hoje, eu acho que a grande ajuda até que a população pode dar é se engajar mais nesses circuitos, de doar, quem puder doar um pouco para cada instituição, para que a gente possa manter tanto o serviço de castração, como a manutenção do animal, como o serviço de doação e de ajuda a essas pessoas que não estão conseguindo manter os animais, entendeu? Então todo mundo se juntar da forma que puder para ajudar, né, Janaína? Exatamente. Basicamente é essa mensagem que a gente deixa, não só quem puder adotar, adote, quem puder ajudar como voluntário ou outros serviços, também procurar ajudar para a gente pelo menos diminuir essa situação, né? Para a gente conseguir equilibrar essa situação, exatamente, porque o problema está aí, ele existe, ele não vai ser sanado de uma hora para outra. Então a sociedade como um todo pode se unir, né, e quem puder fazer a sua parte, porque muita gente está em dificuldade, mas muita gente pode ajudar sim, com o mínimo que for. É priorizar as coisas importantes da vida, né, e aí muita gente consegue ajudar nessa causa sim. A gente vai encerrar esse episódio da série Coletivos Presente, agradecendo a Janaína Lima, diretora do Lar Renascer. Janaína, muito obrigada por conversar hoje com a gente. Foi muito bom ouvir você e sobre toda essa situação. Foi um prazer, boa sorte para vocês. Também agradecemos a você que nos acompanhou pelas plataformas digitais ou pela Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz. A produção deste episódio foi feita por mim, Eduarda Guerra, com meus colegas de curso de jornalismo, Amanda Menes, Giovana Silveira, Hortência Duarte e Roberto Peixoto. A orientação foi da professora Ivana Fechini, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Na edição e apoio técnico, Beto Farias, do Laboratório de Imagem e Som, o LIS. Você encontra outros episódios da série Coletivos Presente nos canais do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire e do LIS. Coletivos Presente. Solidariedade na pandemia.